Olá pessoal, eu sou o Ícaro e Demolidor Renascido chegou ao fim de sua primeira temporada com seu nono e último episódio. Uma série que veio carregada de expectativas, afinal ela tinha uma baita responsabilidade que era de continuar o que a gente tinha visto lá na série da Netflix. Mas o que era para ser um retorno triunfal do personagem agora no MCU acabou sendo uma baita decepção. E é sobre isso que eu vou comentar aqui no vídeo de hoje, né? Sobre a minha opinião do que eu achei sobre a série, né? Vou dizer aqui o que eu gostei e o que eu não gostei, então já vai deixando de enrolação. Já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo, deixa o like também que ajuda mais o canal a crescer, mas então é isso, né? Roda a vinheta. Bom, todo mundo sabe que a Marvel anda passando por uma fase complicada, né, dentre as suas produções, principalmente se for levar em conta as suas séries, já que a gente tá vindo de desastres como Mulher Hulk, Miss Marvel, Invasão Secreta e até Echo. E quando eles anunciaram que haveria sim uma série do Demolidor, eu tremi na base, principalmente por conta do que já foi mostrado do personagem no universo cinematográfico da Marvel, né, suas apariçõezinhas ali aqui foi o suficiente pra me deixar com medo do que eles poderiam fazer. Fora o fato também que a premissa inicial seria um soft reboot da série da Netflix, onde só teriam basicamente o Charlie Cox e o Vincent D'Onofrio reprisando seus papéis, até que veio a notícia que a produção da série iria recomeçar do zero porque o material apresentado aos produtores não tinha agradado a galera. Daí eles voltaram atrás, reformularam completamente a série e decidiram continuar o que já tinha sido feito lá na Netflix. Então todos os eventos da série foram canonizados no MCU, né? E teríamos o retorno de vários personagens da Netflix. Tá, mas você tá se perguntando, o porquê é importante saber disso? É porque na série dá pra notar claramente que ela foi toda remendada, mas vamos por partes. Eu quero começar falando em específico da cena inicial lá do primeiro episódio, que foi uma cena muito impactante, uma sequência muito bem feita de ação seguindo aquela base das outras temporadas da Netflix de ser um plano sequência, com o Demolidor enfrentando um mercenário lá no bar da Josie, sendo uma luta incrivelmente bem feita. Só que o contexto por trás dela é terrível, porque eles simplesmente decidem trazer de volta os personagens da Netflix, trazem o Fog de volta pra matar ele logo no início da série. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? E não se engane, eu achei essa cena do caralho, só que toda essa parte da morte do Fog eu detestei porque eles matam gratuitamente assim um dos melhores personagens da outra série, que tem uma dinâmica incrível com o Matt Murdock, desperdiçando completamente o potencial do Fog. Isso porque ainda depois, também nesse mesmo episódio, a Karen simplesmente vai-se embora e só vai voltar lá no final da série. Então, bicho, que engana a trouxa da molecha, porque eles trouxeram dois personagens lá da série da Netflix pra descartar eles no primeiro episódio dessa nova série. Eu detestei esse primeiro episódio porque, além disso tudo, também tem a candidatura do Fisk pra prefeito que ocorre do dia pra noite. A gente não vê nada da campanha dele, de como ele conseguiu tanto voto, como ele conseguiu ganhar as eleições, a gente não vê nada da campanha dele. E isso era muito importante porque no final da terceira temporada a gente viu ele sendo preso por ele ter corrompido um órgão federal dos Estados Unidos. Então, primeiro, eles nem explicaram como ele saiu da prisão, deixaram isso muito jogado e não explicaram nada de como ele ganhou essas eleições, porque todo mundo sabe que ele era o rei do crime. E tipo, todas essas ideias da morte do Fog, da Vanessa assumindo os negócios, do rei do crime se candidatando a prefeito, dessa volta do mercenário, tudo isso poderia ter sido estendido por 5 episódios dessa série. Isso rendia muita narrativa. Só que eles decidem soltar esse monte de informações de uma vez. Esse é o problema. Eles nem chegam a explorar direito o luto que o Matt sentiu pela morte do Fog. Tipo, é pontuado aqui e ali que ele sente falta do Fog, mas é uma coisa muito superficial, uma coisa muito vazia. Porque dá um time skip de 1 ano e a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ó, mas uma coisa que eu achei muito interessante eles terem explorado aqui foi justamente o conflito do Matt ao largar o manto do Demolidor. Porque ele faz isso depois de tentar matar um mercenário. E pra honrar a memória do amigo, ele desiste de uma vez de ser vigilante e vai seguir somente sendo um advogado ali perante a lei. Só que a boa sacada da série é justamente mostrar ele voltando a ser o Demolidor, ele vendo que o sistema ele é falho, que um Demolidor é necessário, os vigilantes são necessários para proteger Nova York. Principalmente quando o Fisk entra no jogo. Inclusive, quando aparece o Justiceiro, a gente tem um dos melhores diálogos da série. É muito interessante ver a dinâmica entre esses dois, que eles são tão diferentes, mas eles são tão semelhantes ao mesmo tempo. Especialmente neste momento, onde o Justiceiro sabe exatamente pelo que o Matt está passando. Você se odeia, isso tá te consumindo, porque você não fez nada a respeito, então... Que droga. Por que se desculpar?
Foi a primeira coisa honesta que fez. Só que ao mesmo tempo que a série ela tem esses momentos altos, ela também tem vários momentos que puxam a qualidade dela pra baixo. A narrativa da série como um todo, ela é muito problemática. Embora eles tenham refeito boa parte dela, muita coisa foi reciclada da primeira concepção. É por isso que eu senti que essa trama ela não avançava muito na história da série. Tem literalmente um episódio filler no meio da temporada, que é o episódio do banco, aparece até lá o pai da Kamala Khan, da Miss Marvel, e que curiosamente foi um episódio que eu gostei bastante, mas se tirar ele não muda nada na série, não muda nada, ele não avança em nada. Mas bom, também teve o caso do Tigre Branco, que perdurou ali por 2 episódios e acabou, e tipo, ele foi até que um arco bem feitinho, só que teve uma cena ali que eu fiquei indignado. Sério, me fala, como você bota o Matt Murdock, o Demolidor, um vigilante, pra revelar a identidade secreta do Tigre Branco, só pra ganhar o caso ali no tribunal? Mano, isso é inacreditável. Ele, como ninguém, sabe o risco de outras pessoas saberem a sua identidade secreta de vigilante. Não à toa acontece o óbvio, ele é morto, da maneira mais bunda do mundo, por se falar, porque ele tá andando de boa assim na rua e toma um tiro na cabeça. E cara, eles nem sequer fazem o Matt ele meio que sentir esse peso da morte que ele causou, querendo ou não. Ainda tem a parte do Muso, que também foi outro personagem desperdiçado. Ele fica ali aparecendo de vez em quando em uns episódios só pra dar uma pontinha ali, pra ver se construir alguma tensão pra gente ver. Cara, quando esse cara aparecer vai ser foda. E... tem uns 2 episódios ali que é um pouco mais focado no caso dele, mas que também não é nada demais. A primeira luta dele com o Demolidor até eu acho bem interessante, que é quando o Demolidor ele volta realmente pra ativa, é uma sequência muito bem feita. Mas todo o desfecho da história é muito fraco. E vamos lá, porque eu acho ele um personagem que foi desperdiçado? Porque ele é justamente um serial killer que usa o sangue e o corpo das pessoas pra fazer meio que a sua arte. Só que eles mal mostram essa violência, e o que é curioso, porque a série ela é bem mais violenta, assim, não chega nem aos pés do que foi a outra, mas tipo, ela tem muita violência e ele era o personagem perfeito pra eles usarem isso. Essa temporada teve várias cenas chocantes, a própria cena do Rei do Crime lá no final, no último episódio ali, foi brutal assim. E eu queria ter visto mais disso no Muso, que faria muito mais sentido, inclusive. Mas pra você ver, esses 2 personagens quase não tiveram impacto nenhum no contexto geral da série. Isso porque antes ela havia sido pensada pra ser uma série semanal, uma série episódica, que ia ter começo, meio e fim os episódios e não ia ter uma narrativa contínua assim. Por isso essa primeira temporada teve toda essa estrutura toda bagunçada. Isso fica muito claro também quando você observa os novos personagens introduzidos. Porque aqui tem uma advogada lá que é parceira do Matt, que faz o mesmo papel que o Fogg fazia. Também tem um investigador ali que faz basicamente o que a Karen fazia. Então eles queriam realmente descartar esses personagens da Netflix e seguir com um deles. Só que eles não conseguiram, tiveram que voltar atrás, e lá no último episódio é que trazem essa galera de volta. Bom, pelo menos só a Karen, né? Mas cara, eles são personagens extremamente vazios e sem graça. Eu acho que a única que se salva ali é a Heather, que tem algo a mais pra nos entregar. Ela é uma adição bem interessante, sendo muito mais ali do que só um caso do Matt. Ela tá ligada com o Rei do Crime, com o Muso e tal. E pelo fato dela ser psicóloga, ela analisa meio que como funciona a mente dos vigilantes. Então é bem massa ver esse desenvolvimento. Mas bom, adentrando aqui agora no final da série, que é onde pra mim mora o maior problema dela, os 2 últimos episódios evidenciam exatamente isso que eu tô falando sobre a falta de uma construção narrativa da série. Principalmente pro clímax dessa temporada, que não teve basicamente nada construído ali. Só teve basicamente o Demolidor voltando e a força-tarefa anti-vigilante do Fisk. Mas eles continuam as coisas lá do início da série, dão um motivo pra morte do Fogg, né, que foi o mercenário que foi contratado pela Vanessa, que não faz nem sentido isso, porque o mercenário ele queria matar a Vanessa e o Fisk lá na 3ª temporada da Netflix. Me dá até a impressão de que esses caras que escreveram essa série não assistiram a da Netflix. Mas pra mim o pior foi sem dúvida o último episódio, que é uma bagunça por si só. A Karen volta, o Justiceiro ajuda lá o Demolidor, tem uma cena de ação que o Zack Snyder ele teria orgulho, porque eles usam a câmera lenta exageradamente. Cara, e essa cena é tenebrosa porque o Justiceiro tá lá matando uma galera e o Demolidor ele quase nem liga pra isso. Ele só fala uma hora: Frank, pare. Frank, stop! Pô, velho, isso aqui não dá não. E depois eles ainda se separam e o Justiceiro, ele tem lá uma parte solo dele. Eu acho que ele até aparece mais que o próprio Demolidor nesse último episódio. Só que eu não entendo como é que os caras botam o Justiceiro pra cair numa armadilha que era até meio óbvia. Porque ele pega um rádio lá de um policial e corre direto pro lugar onde eles estão. O personagem, ele é bastante impossível? É.
Só que ele não é idiota. Tudo isso só pra ele ser preso e no pós-crédito mostrar uma cena ridícula dele fugindo. Enquanto tudo isso tá acontecendo, a cidade tá um caos por conta do Fisk. E tem uma parte até bem interessante, onde os policiais de Nova York, eles começam meio que a praticar violência policial ali, matando a galera e dizendo que eles eram vigilantes. Eu achei isso bem interessante. Só que ao mesmo tempo mostra que o Demolidor ele não vai conseguir fazer isso sozinho. E ele próprio diz que vai precisar de um exército. Aí nessa hora a gente pensa, pô, vai aparecer uma galera bem barra pesada agora. Mas não, na verdade a série só mostra um monte de pinguço ali junto pra ajudar o Demolidor. Juro, vocês não estão ligados o quanto eu fiquei frustrado nessa cena. Tá maluco, pô? Isso aqui chega a ser vergonhoso. É uma galera que ninguém se importa. Tem uns 5 figurantes ali e uns personagens que apareceram em 1 ou 2 episódios da série no máximo. E aí tu vai me dizer que é essa galera que vai juntar pra derrotar o Rei do Crime? Pô, isso aí não dá não, velho. Esse é o problema, porque eles quiseram adaptar um arco que usava muitos personagens do lado urbano da Marvel. Só que como é que eles vão adaptar isso sem utilizar outros vigilantes? A temporada inteira teve o Fisk batendo nessa tecla. E quantos vigilantes foram mostrados presos? O Justiceiro e aquele espadachim lá, que aparece lá na série do Gavião Arqueiro também, que pô, foda-se. O Homem-Aranha eu até entendo eles não trazerem, né, porque é uma questão de contrato com a Sony, mas também existem outros personagens que podem fazer esse papel. Caraca, a Kate Bishop tá aí, o Cavaleiro da Lua, a Miss Marvel, até a Echo também dá pra botar nesse meio, né? Mas, bicho, eles trouxeram o Justiceiro de volta. Então, o que custava também trazer aquela galera da Netflix? Pelo menos a Jessica Jones e o Luke Cage. O Punho de Ferro dá pra deixar de fora da brincadeira. Ninguém gosta de mim! Porque dinheiro eles tinham pra fazer isso, mas eles querem fazer o prato sem os ingredientes necessários. E cara, embora eu tenha me decepcionado muito com essa primeira temporada, a série ainda tá longe de ser um completo desastre. Ela foi muito bem feita, a qualidade técnica dela, mesmo que seja bem inferior à da Netflix, eu acho que eles fizeram um trabalho competente e houve um cuidado dessa parte. Eu gosto bastante da fotografia da série, eu acho que tem umas composições visuais bem bonitas. Eu só fico com o pé atrás porque eu acho que é muito clean, é muito limpo e difere um pouco do que é do personagem, né? Já que a série da Netflix tinha uma fotografia muito mais suja e densa, que usava uma cor única, assim, muito do amarelo também, que remetia a esse lado mais urbano do personagem. E isso também se aplica nas cenas de ação, que nessa primeira temporada tiveram pouquíssimas, já que a gente passa a maior parte do tempo vendo o Matt Murdock, não o Demolidor agindo. E das cenas de ação que foram nos apresentadas, eu acho que só tiveram 2 ali que eu realmente gostei, que foi a cena inicial do primeiro episódio e o primeiro confronto dele com o Muso. Eu gosto como eles exploram esse lado mais fantasioso do personagem, mostrando ele usando o seu bastão como gancho também. Eu acho que isso é um diferencial que essa série poderia trazer mais pra se diferenciar da Netflix, mas ao mesmo tempo respeitar e trazer algo novo, né? Só que nessas horas o CG ele fica muito na cara e quebra um pouco da minha imersão. Mas é isso, o Demolidor Renascido é uma série basicamente feita de momentos, tem muitos momentos ruins, mas que em contraponto também tem momentos que são muito bons, que no final fazem a série valer a pena. Muito por conta também dos próprios atores, que têm um carinho imenso por esses personagens, e são uma das melhores coisas que eles nos apresentaram aqui. Principalmente o Charlie Cox como Demolidor. Ele entende muito bem a mente e a complexidade desse personagem, trazendo detalhes muito sutis na atuação dele, e até momentos mais expositivos, assim, ele consegue brilhar, como por exemplo os momentos de fúria que ele tem, né, que são caracterizados pelos seus gritos. E também não posso deixar de falar também do Vincent D'Onofrio, que continua tendo toda essa imponência do Rei do Crime. Embora no início ele comece meio contido assim, quando ele engata, a gente sente aquele mesmo sentimento de que qualquer hora pode dar merda, qualquer hora esse cara vai matar alguém. E é muito interessante porque essa série ela faz muito bem o contraste entre esses 2 personagens que são opostos, mas se parecem tanto. Todo episódio tem uma cena seguida, ou até mesmo simultânea, mostrando eles dois em contraponto. Porque eles dois aqui são retratados como 2 animais enjaulados por eles mesmos, tentando mentir o tempo todo, e quando eles saem dessa jaula, se libertam, o Matt Murdock vira o Demolidor e o Wilson Fisk vira o Rei do Crime de fato. E foi uma dinâmica muito boa que eles conseguiram continuar lá da série da Netflix. Mas bom, no geral, essa primeira temporada foi muito problemática. Eles tentaram seguir em frente, mas tiveram que recorrer novamente ao passado. Tanto é que grande parte das qualidades dessa série não são mérito dela própria, são coisas que foram continuadas lá da série da Netflix.
Foram pouquíssimos elementos novos apresentados aqui que realmente valeram a pena. E você pode até dizer que eu tô pegando um pouco pesado demais com essa série, mas eu realmente tô, porque tipo, não é só mais uma série da Marvel, ela tá continuando uma das minhas séries favoritas. Eu gosto muito do personagem do Demolidor, então minhas expectativas estavam altíssimas pra essa série. Até mesmo quando ela foi anunciada, eu sabia que eles poderiam entregar uma bomba, como foram as outras séries, né? Mas ao mesmo tempo eu tava com aquela expectativa dizendo, cara, o Demolidor vai voltar. Mas eu já sabia que eles não iriam conseguir me entregar o mesmo nível de qualidade que as outras temporadas da série do Demolidor tinham me entregado. E eu fui sabendo disso. É por isso que, mesmo com todas essas controvérsias, com todos esses momentos que puxam a série pra baixo, há outros também que elevam a qualidade dela, que fizeram a experiência valer a pena. Porém, o último episódio puxou um pouco a série pra baixo e deixou um gosto meio amargo assim na boca. E é por isso que eu fecho Demolidor Renascido com a nota 6. Mas agora é a sua vez. Comenta aí embaixo o que você achou dessa primeira temporada de Demolidor Renascido. Vamos trocar essa ideia aí. E ó, se você gosta desse personagem, eu fiz um vídeo aqui falando sobre a fase do Frank Miller, que reformulou completamente o personagem do Demolidor, né? E sobre essa questão de expectativa, eu também fiz um vídeo aqui sobre um filme de Minecraft que foi carregado de expectativas por muitas pessoas, então vão lá ver também, né? Mas então eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima aí. Bazingar!